Olá, seja muito bem-vindo. Vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre técnicas de negociação. Por que técnicas de negociação? Por que eu trouxe esse assunto da pauta dos vídeos dessa semana? Eu percebi ao longo dos meus anos uma grande preocupação com relação à preparação dos advogados e estagiários no que se refere à negociação tanto de acordos judiciais quanto a negociação de honorários advocatícios. Então essa parte de negociação é algo às vezes negligenciado pela graduação no geral, mas não só isso, é negligenciado também pelo profissional, que às vezes deixa como algo secundário, não se preocupa tanto em realmente treinar, em conhecer melhor técnicas de negociação e acaba deixando ao acaso. E a gente sabe que fechamento de contrato, fechamento de acordo judicial ou fechamento de acordo extrajudicial não dá para deixar ao acaso. Você tem que utilizar algumas técnicas que nem são, as que eu vou passar aqui pelo menos, nem são tão difíceis assim de aprender, mas que acabam sendo fundamentais no fechamento, na negociação. Então vamos lá? Deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Só para destacar, que eu acho importante comentar, é que o objetivo desse vídeo não é esmiuçar todas as possibilidades, todas as técnicas existentes no mercado, não é trazer de maneira muito técnica, né, uma questão mais doutrinária, não é isso. É trazer na praxe alguns conceitos, algumas ideias que fizeram e fazem toda a diferença na hora do fechamento do contrato. Então vamos lá, vamos dar o pontapé inicial, começando pela negociação com o cliente. A negociação com aquele potencial cliente que você está ali conversando para fechar o contrato, seja pelo WhatsApp, seja presencialmente ou enfim por telefone, onde você estiver negociando, como que você pode fazer, quais as técnicas que você pode utilizar para uma melhor solução, para melhor convencimento desse potencial cliente. A primeira delas que eu trago para você é que o preço deve vir sempre em salário mínimo. O que significa dizer que o preço deve vir sempre em salário mínimo? É que se a gente olha para o cliente e fala assim, para fazer o seu divórcio custa R$5.000 e mais 10% sobre o êxito. R$5.000 parece muito caro, porque de fato é um valor bem expressivo para a maioria da população no geral. Até para você, advogado, né? Se você vai contratar um serviço, vamos supor um serviço médico, dermatológico, algo do gênero, e o preço é passado em reais, ou seja, né, nessa proporção a R$5.000, mesmo que ele te ofereça um parcelamento em até 10 vezes, algo do gênero, aquele preço vai parecer muito caro e não vai ser tão atrativo. Então a dica que eu te dou é essa, é você precificar sempre em salários mínimos. Até fazendo isso você consegue cobrar um pouquinho mais. Então se o teu objetivo era cobrar R$5.000, se você fala para o cliente 5 salários mínimos, veja como parece pouco, né? Tem essa sensação de ser pouco. Por quê? A regra por detrás dessa técnica é justamente porque ninguém, ou pelo menos poucas pessoas, lembram de quanto custa realmente um salário mínimo. E às vezes, mesmo que lembrem, não vinculam na hora que você fala em 5 salários mínimos o quanto que está custando aquele honorário. Então, quando você propõe esse fechamento, esses honorários em salários mínimos, parece muito mais atrativo para o cliente do que R$5.000. E se você pensar, você está cobrando aí até um pouquinho a mais do valor que você cobraria. Então, a primeira técnica seria essa, preço em salário mínimo. Vamos para a segunda, preço sempre ao final, né? Não adianta o cliente chegar para você pelo WhatsApp falando assim, quanto que custa um divórcio? E você já falar, custa 3 salários, custa 5 salários. Por mais que falar em salário seja mais atrativo, ainda assim você precisa se preocupar em falar para esse cliente os benefícios de fazer aquela ação, de buscar realmente entender a dor desse cliente ao invés de ir já direto para o preço. Mas vamos lá, eu como profissional e também como pessoa, eu gosto de objetividade. E gostar de objetividade significa que muitas vezes falar o preço já imediatamente é melhor do que deixar para o final. Então vamos lembrar sempre da regra. A regra é
primeiro você mostra o seu valor e depois você dá o seu preço. O que isso significa dizer? Que primeiro você vai atender o cliente, entender qual é a dor desse cliente, passar o preço para esse cliente, não, o preço fica para o final. Você vai passar um parecer para o cliente, você vai estudar as possibilidades de saídas judiciais ou extrajudiciais. Às vezes isso não vai acontecer naquele atendimento. Tudo isso é prezar pela qualidade do teu atendimento com esse potencial cliente. E ao final, somente ao final, quando o cliente já está ciente do que é para ser feito, quando você já sabe o que vai fazer para ele, é que você passa o valor dos honorários advocatícios. Então nunca vai ser no começo, vai ser sempre no final. Mas, como eu comentei agora no começo dessa segunda parte, eu sou um cara muito mais objetivo. E tem alguns clientes que também têm essa pegada de objetividade. Então, se você perceber que o cliente quer saber o preço já de algo mais imediato, às vezes você não passar o preço, você vai correr com esse cliente. Então, como é que eu costumo fazer nessas ocasiões? Bom, vamos supor que o cliente chegou para mim e falou assim, quanto que custa para fazer um divórcio consensual? E aí o meu preço aqui no escritório é 2,5 salários. Como é que eu costumo falar? Bom, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Me apresento e digo o seguinte, olha, o valor em média para esse tipo de serviço gira em torno de 1,5 salário até 3,5 salários, depende de diversos fatores. E esse valor dá para fazer, dependendo da situação, em até 10 vezes. Porque são algumas margens que eu já tenho aqui no escritório, né? Não significa que eu vá fazer essa proposta para ela. Então, se você tiver interesse em vir aqui no escritório ou me explicar melhor um pouco esse caso, o que você pretende, se os dois vão pagar esse divórcio, ou se é só um que vai pagar, se tem filhos menores, enfim. Aí você esmiuça melhor o caso e você deixa aberto essa questão do preço e sempre jogando um pouquinho menos do que você cobraria e jogando mais. Porque aí você tem margem de negociação dentro daquilo que você queria. Mas lembrando que isso é uma exceção à regra. A regra é você deixar o preço para o final. Então vamos lá, deixa eu passar aqui para a terceira técnica. E eu estou passando, viu, gente, de maneira muito breve, muito objetiva, porque o meu objetivo aqui hoje é esse. É te passar algumas técnicas que eu pratico aqui no escritório, não todas e muito longe de ser algo muito técnico, mas que são estratégias que eu utilizo aqui e que dá muito certo no fechamento de contrato e também nas negociações. Preço em parcelas, então veja só, olha só esse contexto. Vamos supor que eu atendi o meu cliente, eu passei o preço para esse meu cliente, eu atendi o meu cliente, passei um parecer para esse meu cliente, estou confundindo muito a palavra parecer com preço. Passei o parecer para esse meu cliente e ele entendeu muito bem qual é o tipo de ação e eu cobrei em salários mínimos, 5 salários mínimos. Só que ele quer entender, esse meu cliente quer entender quanto que é 5 salários mínimos, né? Porque lembra que eu te falei que ele não tem aquela percepção de quanto que é o salário mínimo? Então eu preciso, ele vai perguntar, tá, e quanto que dá isso? Ao invés de você falar que vai dar R$ 5.600, no caso do salário mínimo agora, em 2021, você pode falar o preço em parcelas. Você já tem em mente, provavelmente, da tua prática, ou se não tiver com base, enfim, no que você achar correto, justo, quantas parcelas você vai colocar nesse contrato. Até quantas parcelas você parcelaria esse contrato com essa pessoa. Então, aqui no escritório a gente tem a prática de fazer entre 3 e 10 parcelas, depende muito da ocasião. E aí você pode falar o seguinte, olha, esse valor eu posso te fazer em até 12 parcelas de R$500. Veja, eu não falei 10 parcelas de 550, eu não falei o preço. Se você somar, você deve estar achando que eu errei, né? Mas se você somar, vai dar um pouquinho a mais do que você cobraria, que é os 5 salários, que 5 salários dá 5.600 e 12 de 500 dá R$6.000. E por que eu cobrei um pouquinho a mais? Justamente porque eu vou argumentar nesse sentido, de que caso a pessoa queira fazer parcelado, a gente pode fazer em até 12 de R$500. Então eu já jogo um jurinho lá para frente. Eu já jogo um jurinho em razão do parcelamento.
mas isso dá 6 mil, quanto que dá? Aí surgem outras negociações ao longo dessa conversa, desse bate-papo, e aí você vai vendo margem de desconto para pagamento à vista. Mas se você utilizar essas 3 estratégias, eu te garanto que a chance de fechar contrato é muito maior. Porque o teu cliente, no final das contas, e é praxe isso, ele está preocupado não necessariamente com o valor final, mas sim com o valor de parcela. Então, se você presta um excelente atendimento, com todo carinho e zelo, abraça a causa, passa o valor dos seus honorários em salários mínimos. E aí, quando o cliente pergunta quanto que dá isso em reais, efetivamente, né, se você falasse o valor cheio, você fala 12 parcelas, 11 parcelas de 550, 12 parcelas de R$500, você tem uma maior probabilidade de fechar esse contrato do que se você falar, olha, o preço é 6 mil, o preço é 5.500 e se for parcelado tem juros, e sobra para 6 mil, veja, até fica um pouco mais pesada essa conversa, esse bate-papo. Então é isso, essas são 3 técnicas que eu utilizo aqui no escritório para fins de fechamento de contrato com esse meu potencial cliente. E uma última técnica aqui, que não é bem técnica, mas uma dica para que você não corra o risco de não ser devidamente remunerado, é cobrar uma boa entrada. Né? Por que uma boa entrada? Porque esse cliente, se você fizer em 10 vezes, a tendência, você tem 10 meses para ele ficar inadimplente, né? Então olha o risco, né? Você vai esperar 10 meses para ele ficar inadimplente, é um risco muito alto. Não sei se vale a pena você cobrar uma entrada ruim. Então o que eu costumo cobrar de entrada, ou pelo menos instruo o pessoal a fazer dessa forma? Cobrar o que é minimamente justo para aquele tipo de contrato. Então se eu pretendo daqueles 3, 4 mil reais que eu estou cobrando, ou 5 mil reais que eu estou cobrando, se eu vou fazer um cálculo de bom senso, não é um cálculo com base técnica, mas um cálculo de bom senso, e que eu vou chegar a alguma conclusão. Olha, aqui R$1.000 de entrada é justo, eu não quero que ele fique inadimplente, mas se eu receber R$1.000, eu consigo pagar o pessoal, consigo pagar as contas, enfim. Eu faço uma conta presumida de quanto que eu posso cobrar de entrada. Mas existem ocasiões em que o cliente não quer dar nada de entrada. Na verdade, ele quer deixar para o mês que vem. Então estamos agora, vamos supor, no mês de agosto, ele quer, eu quero dar entrada em outubro. Posso? Você tem que sempre tomar esse cuidado. Se você disser que não, você corre o risco de perder esse potencial cliente. Então, às vezes, claro, vai pela negativa, mas se eventualmente o não for a prioridade, se não der certo, a coisa não está dando certo, o que eu te aconselho é você pegar e cobrar um valor simbólico para esse cliente fidelizar contigo aquele contrato. Então, ao invés de uma entrada de R$1.000, nesse caso, cobrei uma entrada de 100. Ah, Matheus, mas 100 não paga nada, 100 não vale a pena. Claro que não, porque o que você pretende é receber os 5 mil, é evidente. Só que esse 100 fidelize esse cliente com você, faça com que ele, mesmo que queira, não busque outro escritório, porque ele já te pagou alguma coisa, já fidelizou, enfim. E na pior hipótese, se ele desistir dessa ação, na pior hipótese, você não fica com absolutamente nada. Você ganha pelo menos aquele atendimento que você prestou. Então é uma técnica que eu utilizo aqui no escritório e que vale muito a pena. E por fim, né, gente, para fechar com chave de ouro, essa última aqui que fala em abraçar a causa, no sentido de mostrar que você verdadeiramente quer ajudá-lo. Eu acho que isso é primordial aí para qualquer negociação. Isso não no campo do direito, mas em qualquer área. Se você não mostra interesse, o teu cliente ou você mesmo, quando você vai em um local e buscar um serviço e você não sente que você está sendo acolhido, qual é a tendência? É que você não volte mais. Bom, agora, para a gente dar continuidade, vamos falar um pouquinho sobre negociação em ações judiciais, em acordos propriamente dito. E aqui, volto a dizer, meu objetivo não é, nesse vídeo, superar todas as técnicas de negociações existentes no mercado. Muito pelo contrário, essas são técnicas que eu uso aqui no escritório, que dá certo e que eu estou passando para você, que eu quero te ajudar de alguma forma na sua advocacia. A primeira técnica tem relação com a margem. Olha só, muitas vezes você está ali pelo autor e muitas vezes você está pelo réu. Vamos imaginar um contexto em que você está pelo réu, tá? Você recebe a petição inicial, você sabe que você faz uma análise técnica, você percebeu que o autor tem sim alguns direitos.
né? Vamos pensar no âmbito trabalhista ou no âmbito civil. Ele tem sim alguns direitos. Então o autor está pedindo ali 15 mil reais, tá? Você vai conversar com o teu cliente e teu cliente vai te dizer quanto de margem ele tem para oferecer de proposta com base nos teus argumentos, com base no teu parecer. Ah, Matheus, com base nessa ação aí, com base no que tu me disse, eu pago 5 mil. Eu pago 5 mil. Ok. Se o teu cliente falou que paga 5 mil, você nunca pode começar as propostas, as negociações com 5 mil. Por quê? Porque se você começar a fazer propostas de 5 mil reais, é evidente que a outra parte vai, se ela tiver sujeita a fechar qualquer tipo de acordo, ela vai fazer contrapropostas de 7, de 8, de 10. Então, se você já começa com o teto que o teu cliente te ofereceu, você vai dar um tiro no pé, porque você não vai conseguir chegar no 5, porque para o autor vai parecer que você não quer negociar. O que é uma percepção somente. Na verdade, você quer e você já deu o valor que o teu cliente te passou. Mas agindo assim, por mais que você ache que está sendo justo e ajudando, você não está ajudando. Então, qual é a prática? O que eu costumo fazer? O que eu costumo aconselhar que se faça? Se for autor, né, nunca fazer proposta. O autor não está ali para fazer proposta, porque o papel dele é analisar, pedir conforme a petição inicial. Se ele pediu 15, é 15, ponto final. Ele não tem proposta inicial. É claro que ele pode ter uma margem de negociação com o cliente dele para falar, olha, pedimos 15, até 5 a gente aceita. Mas ele não faz essa proposta de 5. Ele só sabe que aceita 5, mas não faz essa proposta. E se for réu, nessa ocasião, como eu narrei aqui, a proposta correta de se fazer é 30% daquele valor. Então 30% de 5 mil dá em torno de R$ 1.500 aproximadamente, chutando aí o valor aproximado. Desse R$ 1.500 é o que você vai oferecer. Olha, eu não consigo chegar em 15, meu cliente tem uma proposta de R$ 1.500 para resolver a demanda. Isso é um início de uma negociação. Agora você tem mais R$ 3.500 para fechar os 5 mil que o teu cliente tinha inicialmente proposta. Com isso, você facilita mais as negociações, você traz mais para perto de você esse contato com o advogado do autor, você não fica tão isolado, você não fica tão à mercê dele. É claro que ele pode achar absurda a proposta, ele pode dizer, Matheus, mas R$ 1.500 nessa ação aqui, só de, vamos supor, uma trabalhista, só de verba rescisória tem 6 mil, vamos supor, uma possibilidade. Mas você tem margem para negociação. Você pode falar, olha, vou conversar com o meu cliente, vou analisar, e aí você volta com uma proposta um pouquinho maior, 2 mil. Você tendo margem, você consegue melhores negócios com o teu cliente, você mostra interesse em negociar. Diferente se você não tiver margem, se você propor o valor do teto que você quer pagar, aí você está sujeito a estar no momento ruim da negociação. Você está sempre sendo bombardeado. Poxa, doutor, aumenta, vamos lá, aumenta mais. E você não pode aumentar, porque você já passou o teto da proposta. A segunda técnica tem relação com o termo escassez, né? Nunca aumentar essa proposta, né? Segurar esse saldo da proposta até a instrução em julgamento ou por um tempo razoável. Então eu estou numa audiência de conciliação, eu fiz a minha proposta de 30% sobre o limite que eu tenho de margem, propus lá R$ 1.500. O que eu tenho que fazer agora? Nessa mesma audiência eu já aumento para 2, para 3, para 4, para 5? Não. Se, dependendo do teor do que o outro advogado está conversando com você, se você vê que ele está facilitando, querendo também facilitar o acordo, claro que você pode aumentar naquele momento para 2, 2.500, pode até chegar nos 5 mil, afinal de contas o momento é aquele para fechar o acordo, né? Mas, e você não quer se beneficiar, você quer só chegar no teto que o teu cliente tem para pagar. Então daqui a pouco tu ofereceu 1.500, o advogado fala assim, olha, doutor, 1.500 não, mas se for 10 eu aceito. Você vai lá, né, conversa com o teu cliente, e aí você volta e fala assim, não, doutor, 10 eu não consigo, mas assim, eu consegui aumentar para R$ 3.000, o dobro do que eu tinha proposto inicialmente. É claro que talvez ele não vai chegar no 5, mas olha só, agora ele pode reduzir para um 8, para um 7, e quem sabe até o teu cliente esteja afim de aceitar esse valor, de aumentar um pouquinho a margem, mas você melhora a negociação. E se você não fechar acordo, fechou 3 ali, não deu certo, ele quer o 10, insistiu no 10. Esse saldo de 2 mil deixa para fazer durante a instrução, ao longo da instrução, até acabar a instrução. Então, se você está chegando na instrução, na audiência de instrução e julgamento, e você ainda não fez essa proposta de 5 mil, é o momento que você vai dizer, olha, doutor, vamos fechar isso para não ter que instruir
vamos fechar nos 5 mil reais. Aí sim, você faz a proposta final, porque ali é o último momento, né? Não tem mais como negociar depois dali. Até tem, mas o risco é muito alto, já vai ter instruído, já vão ter ouvido as testemunhas e o risco da ação vai estar maior. A não ser que o jogo tenha virado, né? Aí se o jogo virou, aí você fala assim, olha, a proposta que eu tinha de 3 agora é de 1.500, né? Mudou o jogo. Vamos lá. Terceira técnica tem relação com a argumentação. Isso aqui é de suma importância, gente. Você tem que argumentar. Eu já ouvi muito falar aqui no escritório, principalmente, que amanhã é só conciliação, não é tão importante. Capaz, é a audiência mais importante que tem. Porque naquele momento, se você utilizar as palavras corretas, se você conseguir argumentar com base no mérito, o direito que você realmente tem e os riscos do réu, que também está ali ouvindo, o risco do réu, do autor, enfim, que está ali te ouvindo, você tem boas chances de convencer a parte, embora você esteja falando com o advogado, mas você tem chance de convencer a parte a querer um acordo naquela ocasião. Então, argumentar faz toda a diferença no fechamento de acordo. Se você trouxer ali elementos, olha, aqui, doutora, ele fala assim, entrou com a ação pedindo verba rescisória. Aí você fala assim, doutora, mas aqui, ó, tá aqui o documento. Eu sei que no momento da instrução, mas tá aqui o documento que demonstra que já foi pago essas verbas rescisórias, doutora. Já foi pago férias, já foi pago 10º, dentro do prazo de 10 dias, doutora. Então, se você traz esses argumentos, você convence a parte, não estou falando do advogado necessariamente, mas a parte de que naquela ocasião aquele acordo é melhor. E ele, daí trabalhando com o advogado dele, pode chegar em um consenso de fechar um acordo. Gente, então é isso. Se você gostar desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente a continuar a fazer esses vídeos, divulgar aqui para você, trazer esse conteúdo que eu acho que te ajuda, que pode vir a te ajudar bastante na tua carreira, na tua advocacia prática. Então, muito obrigado e até a próxima.